Encontro com a paz e a saúde. Capítulo 10, parte A. Em busca da iluminação interior. O ser humano está fadado à plenitude, ao estado luminoso. Todo empenho deve ser encetado, a fim de que o processo de autoaprimoramento moral e espiritual dê-se com segurança, sem retrocessos na decisão, nem temor diante dos avanços e das conquistas logradas. Remanescente das heranças ancestrais, a sua marcha ascensional é feita de vitórias do self sobre a sombra densa que lhe dificulta o discernimento ou vincula-o aos hábitos doentios que deve superar mediante a instalação de outros de ordem saudável, no que se lhe tornarão mais fáceis os passos no rumo do futuro. Profundamente vinculado a Deus, de quem procede, já foi possível nele identificar-se um gene específico, encarregado da crença no soberano genitor. Dessa forma, a busca da iluminação, isto é, da conquista da autotranscendência, é-lhe um impositivo da evolução, que não mais se compadece do estado de sombra por onde perambula, impulsionando aos tentames contínuos até o momento em que se sente invadido pela paz que dele dimana. A princípio, essa necessidade manifesta-se em forma de vazio existencial, que se lhe faz um tormento de insatisfação, diante da qual nada consegue como contribuição para a conquista da harmonia ou da alegria de viver. Pode armazenar coisas, dispor de recursos financeiros e afetos, facilidades de natureza múltipla, e, no entanto, permanece a ausência de algo indefinível, que pode ser defluente de problemática pretérita, quando desdenhou ou utilizou-se equivocadamente das concessões do amor e da paz ou da ingente necessidade de Deus. Não sabendo como realizar essa busca interior, foge do mundo e malbarata as bênçãos de que é possuidor, na inutilidade do insulamento, distante da solidariedade e da convivência com todas as criaturas que fazem parte da sua imensa família universal que lhe é necessária para o crescimento espiritual. Nesse estado de abandono de tudo e de todos, pode ocorrer-lhe o êxtase, a negação do ego e das suas necessidades. No entanto, faz-se inadiável a convivência com a vida em geral, a fim de poder tornar-se útil, contribuindo em favor dos demais. Em diversas ocasiões, mal orientado, busca a autoiluminação, utilizando-se de diversas técnicas de flagícios, ou de sacrifícios em relação ao corpo, como se fosse ele o obstáculo, Satã, à realização que busca afanosamente. Exercícios exaustivos são propostos em favor da autorrealização, facultando o mergulho em estados alterados de consciência, dos quais retorna com mais vazio, anelando fugir para encontrar-se. O jovem príncipe Siddhartha Gautama, quando procurou encontrar-se e preencher-se, tentou fugir do mundo e disciplinar o corpo mediante injunções penosas, descobrindo por fim que não seria dessa forma ou do gozo que o lograria, mas através do equilíbrio, o caminho do meio, que lhe facilitou a conquista. É certamente através do amor, da autonegação, isto é, da identificação do self soberano ante as imposições relativas do ego, que ocorre a iluminação de dentro para fora, ensejando a harmonia e a completude indispensáveis à transcendência, que produzirá o preenchimento interno. A iluminação interior independe da educação das faculdades paranormais, mediúnicas em particular, dos estados de exaltação e do transe, do êxtase ou de quaisquer outras manifestações parafísicas.
Ocorre mediante o desenvolvimento dos inesgotáveis recursos internos que procedem de Deus, do acalmar das ansiedades da emoção e das imposições orgânicas. O ser iluminado vive por antecipado o estado nirvânico, a plenitude, sem que tenha necessidade de abandonar os impositivos da reencarnação. A conquista do reino dos céus não o afasta do mundo, antes condulo-á convivência do século, de modo a tornar-se lição viva e estímulo para os outros, sem fazer-se mundano ou igualmente necessitado de experienciar outra vez o império das paixões. A iluminação interior. O espírito que se é, na sua essência, crê em Deus, na vida e nos valores significantes. A fé é genética, porque defluente de um gene específico, responsável pelos estímulos neurais, responsáveis especialmente pela produção de algumas monoaminas, tais como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, ora identificada como a substância geradora da felicidade. Reencarnando-se, à medida que se intelectualiza, derrapa em conflitos filosóficos e em imposições religiosas dogmáticas que o levam à dúvida, empurrando-o para a descrença. Enquanto a fé procede da constituição genética, portanto, a espiritualidade, a confissão religiosa, o culto de qualquer denominação resultam da herança sociológica, filosófica, doméstica. A crença é espontânea, natural, enquanto a participação religiosa e a definição de uma delas são consequências da educação, da convivência no lar ou no grupo social, sujeitas às alterações racionais ou comportamentais. Essa crença pode apresentar-se sob dois aspectos. A. Natural, que é espontânea, conduzindo a criatura a viver sem indagações de onde se encontra. Se há segurança no lugar em que se hospeda, no veículo de que se utiliza, sem considerar se o seu condutor é saudável, depressivo ou esquizofrênico, colocando a sua vida em risco, alimentando-se sem a suspeita de que poderá estar sendo envenenado, de aceitar a medicação sem o receio de estar sendo intoxicado, exceção feita aos estados de consciência alterada, na paranoia, na depressão, nas psicoses. B. Raciocinada, quando é fruto da lógica, da análise, da pesquisa de laboratório, da razão, portanto, adquirida pela experiência, pela vivência dos fatos. No primeiro caso, vemos a confirmação da tese em inúmeros comportamentos, especialmente nas terapias placebo, quando pacientes graves ou portadores de enfermidades de demorado curso, medicados com substâncias inócuas, dragas de açúcar, de massa, de farinha de trigo, informados dos excelentes conteúdos de que se fazem portadoras, apresentam melhoras consideráveis, estimulando a produção de monoaminas responsáveis pelo reequilíbrio e mesmo pela reversão do quadro desesperador. Por outro lado, os efeitos nocebo também ocorrem quando o médico demonstra cansaço ou desânimo, apresenta diagnósticos severos, sem a preparação psicológica do paciente. De imediato, a piora é facilmente percebida, tornando o quadro muito mais difícil de tratamento. Multiplicam-se os casos de enfermos que, diante do diagnóstico rude e agressivo, desesperam-se, agravando a enfermidade, e mesmo vindo a morrer em face da notícia, o que se configurou denominar como morte pelo diagnóstico. A iluminação ocorre quando se é capaz de compreender quem se é, de onde se veio e para onde se vai, culminando com o esclarecimento em torno do que deve realizar na Terra. A ignorância desses postulados
mantém na escuridão, no tormento das dúvidas e aflições. A iluminação, portanto, rompe a treva densa do desconhecimento, facultando a experiência contínua do equilíbrio e da harmonia que levam ao luminoso. Santo Agostinho asseverou que a iluminação dá luz divina à alma, pelo que a inteligência se torna capaz de atingir um conhecimento verdadeiro da realidade do ser em si mesmo, descobrindo a finalidade existencial. Ele próprio adquiriu-a após ouvir o brilhantismo iluminativo de Santo Ambrósio nos seus memoráveis sermões na Catedral de Milão. Orador exímio e retórico, Agostinho de Hipona, maniqueísta, vivia aturdido no báratro dos conflitos. Interessado mais no orador e retórico que era Ambrósio, foi ouvi-lo. Deslumbrado pela forma do discurso e pelo seu conteúdo, iluminou-se, passando a viver o Cristo interno e viajando no rumo do autoconhecimento. A iluminação interior procede da busca do vir a ser, harmonizando-se com o ser que já foi conquistado e por cujo empreendimento todos se devem empenhar pelo conquistar. É também o descobrimento, revelação, do Ser Supremo pelo Espírito em crescimento, em busca de estágios mais dignificantes e elevados que demonstram a essência da própria origem. Essa jornada é tranquila, consciente, sem os traumas das buscas infrutíferas de tempo indeterminado, porque pode ocorrer de um para outro momento, sem prazo fixo, sem determinação de fatores propiciatórios. Inúmeros são os caminhos para consegui-la, relativos o estágio de evolução em que se encontra cada indivíduo, como é fácil de compreender-se. Aquele que possui maior capacidade de concentração, de reflexo, de vida interior, mais facilmente pode iluminar-se do que outro, inexperiente e inquieto, ansioso ou tomado de receios injustificáveis. A iluminação interior tem sido identificada por denominações diversas, como, por exemplo, Buda em Siddhartha Gautama, Cristo e Messias, como em Paulo em Santa Teresa d'Ávila, Satori no Zen budismo, Samadhi no yoga, ou conforme algumas escolas de esoterismo e ocultismo, autorrealização, libertação, nirvana, plenitude. Psicologicamente, pode ser denominada como autotranscendência, plenitude, estado luminoso. Nas tradições de muitas correntes religiosas, encontram-se os símbolos que a representam, como a estrela de Davi no judaísmo, lótus de 1000 pétalas no hinduísmo, Santo Graal no cristianismo, e através de diversas imagens como a rosa mística, a chama eterna, a chama violeta, o lago tranquilo. Desse modo, observa-se que a busca da autoiluminação tem tido vigência desde priscas eras, quando o ser humano passou a compreender a necessidade de integração na consciência cósmica, na autossuperação. Isso porque o conceito de imortalidade não é novo, encontra-se exarado no inconsciente profundo do ser humano a respeito de si mesmo. A iluminação é, portanto, a grande meta que todos devem buscar, a fim de alcançar o melhor de si mesmo. Deflui dessa busca a compreensão em torno do impositivo de viver-se o presente com caráter integral, sem saudades do passado que não pode ser alterado, senão mediante ações atuais ou ansiedades pelo futuro, que talvez não seja alcançado na vilegiatura em que se movimenta, sendo questão para depois. Por isso, o buscador da autoiluminação
deve permanecer atento à manutenção da mente aberta a novas conquistas, a passos mais avançados no processo evolutivo.